próximos 90 minutos, a vida debate, a vida ouve, a vida opina. 90 minutos com um debate franco e aberto. Agora nos 96.5, debate da vida. Bom dia. Você tá ligadinho na Rádio Vida para mais um debate abençoado. Você que tá aí no carro, você que tá no Uber, você que tá na sua casa, você que tá trabalhando, não importa. Com certeza vai te abençoar muito esse programa. Lembrando você, não é o pastor Cláudio Apolinário que está aqui devido à lei eleitoral. Até a sua eleição, ele nos colocou aqui para nos ajudar, para abençoar a sua vida, para abençoar a audiência, abençoar a sua casa, e com certeza não será diferente hoje aqui. Hoje nós temos aqui dois debatedores campeoníssimos, eu conheço bem já um, e o pastor Marcelo aqui pela primeira vez, Marcelo Cristiano está aqui pela primeira vez, e também o nosso amigo, acabou fugindo aqui, o Ronald. Isso é outro nível, né, irmão? O pastor Ronald é outro nível. Então fique ligado conosco que nós vamos estar falando aqui. Deus manipulou o coração de Faraó? Pensa comigo. Deus manipula alguém? O que é manipulação? Por que Deus manipulou o coração de Faraó? É muito quente esse negócio aqui. E, fazendo a apresentação aqui, eu já quero colocar como o pastor Marcelo Cristiano é a primeira vez. Aqui tá as referências dele. O pastor Marcelo Cristiano é casado, inclusive a esposa está aqui, né? Que qualquer coisa, se der zebra, ela entra no ar aqui e impede o conflito. Pai de 3 filhos, controlador de acesso, pastor há 10 anos da Igreja Pentecostal Deus é Nosso Refúgio, em Jacareí. Tem 45 anos, é convertido há 26 anos, teve um encontro com Deus dentro do cárcere, onde ficou por 1 ano e 11 meses por um crime que não cometeu, hein? Isso aí que é o dureza. Lá teve a oportunidade de ler a Bíblia 3 vezes e diversos livros. O pastor Ronald já é da casa, então a gente, como você sabe, só para te dar um posicionamento, nós temos aqui o formato do programa, né? Agora, cada debatedor terá 2 minutos e eu vou dando alguns pitacos ali, lendo as opiniões do ouvinte. É muito importante você enviar uma opinião. Esses dias eu estava prestando atenção, o debate ele é maravilhoso, pelo conhecimento de cada pastor aqui. Mas ele é tremendamente mais enriquecido quando você que está assistindo ou você que está ouvindo, manda pergunta, manda comentário. Por quê? Porque isso provoca ampliar o conhecimento. Então, você que está aí, não perde, até pode enviar aí, né, o link do YouTube e avisar um amigo que de repente gosta de aprender mais, com certeza fará toda a diferença. Como o pastor Ronald já é da casa, nós vamos dar a oportunidade de 2 minutos para o nosso amado pastor que veio aqui pela primeira vez hoje, que é o pastor Marcelo. Pai do Senhor Jesus Cristo a todos os meus irmãos, pastor, aleluia, pastor Ronald, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Amém. Já o conheço, já assisti muitos vídeos do Senhor, que Deus possa abençoar grandemente, não somente o Senhor, mas toda a sua casa, sua família. Pastor Paulo, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém. Prazer em conhecer o irmão, né? Eu quero saudar também com a paz do Senhor os irmãos que aí estão conosco aí na internet, que estão no Uber, que estão no seu carro, talvez até mesmo no seu trabalho. Eu creio que em nome de Jesus será 90 minutos de muito aprendizado. Eu acho que um debate sadio, duas pessoas que vieram aqui com as suas teses, querendo mostrar para você que aí está ouvindo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Ninguém veio aqui para ofender ninguém, para discutir com ninguém, pelo contrário, mas nós vamos sim fazer um bom debate aqui. Nós temos aqui, claro, nós temos algumas bases bíblicas, mas até mesmo, antes de eu trazer a base bíblica, eu já vou me posicionar que eu sou a favor do sim, que Deus manipulou o coração de Faraó, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão vir contra, vão falar que não, que isso é impossível, que Deus não manipula, né? Mas vamos lá,
antes mesmo, até eu tenho um minutinho, rapidamente, só para você ter 30 segundos. 30 segundos? Então, daqui a pouquinho eu venho, para não extrapolar meu tempo, eu venho ali com o resumo do que é a palavra manipulação e a gente vai entrar na base bíblica em nome de Jesus. Maravilha, ó, em cima. Pastor Ronald, seus 2 minutos aí, para preparar o ouvinte, provocar o ouvinte. Amém, a paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor para o meu pastor Daniel Costa, em Jacareí, meus alunos, né, no curso médio do bacharel, Deus te abençoe. E esse tema é fantástico, Deus manipulou o coração de Faraó, né? Aliás, também minhas saudações para o pastor Marcelo, prazer em conhecer, né, nosso pastor que está aqui nos intermediando, uma honra estar novamente com o irmão. Amém. Então, quando a gente fala, né, de manipulação, tá? E a gente vai pensar dentro da interpretação no contexto, tá? É uma questão de hermenêutica, né? Então, vamos pensar no contexto histórico, vamos pensar no contexto teológico, vamos pensar no contexto cultural de Israel, do Egito, para a gente poder entender melhor, né? Eu creio que hoje vai ser um dia mais esclarecedor para os amados irmãos, para que a gente se posicione diante de Deus. O objetivo é conhecer mais Deus um pouquinho, né, nesse contexto que estamos estudando aqui, ou que vamos debater. Amém? Obrigado, pastor. Maravilha, olha aí, ó, já deixou até um saldo aí. É interessante, o Rogério, eu que não me apresentei, perdão, meu nome é Paulo Henrique, sou apóstolo da Igreja para Sempre, a sede fica em Cruzeiro, você passando por ali, indo para o sul de Minas, vai nos fazer uma visita aí, Instagram, PR Paulo Oficial, você pode dar uma olhadinha lá. O Rogério, ele disse, o coração de Faraó já era torto. A Júnia diz assim, Deus nos deu livre-arbítrio. Se ele manipulou, isso não seria quebrado? Um negócio interessante aqui. Deixa eu ver o Pedro. Deus só colocou a cenoura na frente de Faraó. Ou seja, assim, é a metáfora, né, do coelho, né, que você só foi ali e comeu aquilo que ele foi apresentado. Bem, nós vamos agora para a parte dos embates, e eu quero lembrar você, durante essa parte, vocês podem digamos assim, só não podem brigar, mas vocês podem um interromper o outro, um colocar, né? Até porque tem que ser um debate acalorado, né? Então, senão o ouvinte desliga, vai para outra rádio. A verdade é essa, irmão. Debate, não tem jeito. A verdade é essa. O debate, ele tem que estar acalorado. E se eu ver que não está acalorado, eu vou acalorar o negócio aqui. Então, você que está aí ligado, ó, o tema é Faraó. Faraó não. Deus manipulou o coração de Faraó? É uma pergunta. Como nós vimos, o pastor Marcelo diz que sim, manipulou o coração de Faraó. Pastor Ronald diz que não manipulou o coração de Faraó. Então, todos nós aqui, preparados, você que está aí no seu Uber, aumenta o som, você que está na sua casa aí, dando a sua faxina, lembrando, né, a gente precisa só lembrar, o pastor Cláudio, você que está chegando agora, falou, mas quem que é esse cara aí? O pastor Cláudio Apolinário, devido à lei eleitoral, ele está em fase de campanha, após a eleição, após a sua vitória, ele retornará ao programa aqui. Mas vamos lá. Quem vai começar foi o pastor Marcelo, né, que abriu o trabalho. Então, o pastor Ronald, comece aí com a sua base e o pastor Marcelo fique à vontade. Ó, a enquete. Ixi, 50% sim, 50% não. Ou seja, está tudo em aberto. Vai ser benção. Pastor Ronald. 4 minutos agora. Isso. Ok. Bom, é interessante quando a gente pensa na palavra manipulação, tá? A manipulação não teria nada negativo se fosse dentro do contexto do dicionário, né? Que manipular é pegar com a mão e colocar em outro local. Aí até aí tá tudo bem. Mas durante a história, né? Eu sempre digo para meus alunos, cada palavra, a palavra não tem vida própria. A palavra significa o que significa dentro do seu contexto. Então, no contexto popular, né, manipular tem uma conotação muito negativa, né, que é algo para o ego, para satisfação própria, tá, algo injusto, né?
E Deus, diante dessa natureza, tá, da manipulação popular, Deus é justo. Deus nunca vai fazer injustiça. Então, nesse contexto da santidade, justiça, atributo divino, então Deus não manipula ninguém. Tá? Agora, é verdade que tem textos bíblicos, né, onde dá a entender algo parecido, né? Parece que Deus está manipulando. Em Êxodo, né, quando fala de Faraó, né, nós temos alguns textos, né, que parece que está dizendo que sim. Tá? Mas aí, se você vê os outros contextos, né, do próprio Êxodo, no capítulo 7, 13, diz que, porém, o coração de Faraó se endureceu. Né? No 7, 14, diz que o coração de Faraó está endurecido. 8:15 disse Faraó que havia, vendo Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, mostra uma escolha, tá? 8:32 disse, mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. E ainda no capítulo 9, 34, disse, tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração até os seus oficiais. Então, é interessante que o texto bíblico nos coloca dessa forma, tá? E vamos entender, né? Qual o objetivo, né? Quando a gente faz exegese desse texto, vamos ver que Deus está falando da justiça. Deus sempre é justo, tá? Deus nunca vai fazer algo injusto com ninguém. Aí nós vamos ver que Faraó, agora entrando dentro um pouquinho do contexto cultural de Faraó, Faraó é tido como uma divindade no Egito. Então Faraó foi criado, educado culturalmente para ser Deus. Logo, se é Deus, ele não pode mudar a sua palavra. Tá? Se ele é Deus, ele não pode dizer sim depois de ter dito não. Então Deus, na sua soberania, tá? Eu lembro que tem dois tipos de soberania, soberania de júri e a soberania absoluta. Né? A soberania absoluta mostra que há coisas que, querendo ou não querendo, o ser humano vai conviver com isso. Como, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, a lei da gravidade. Tá? Por mais que eu jejue, ore, tá? A lei da gravidade é algo que Deus colocou, é um princípio que não vai mudar nada. Tá? Agora, a soberania de júri é como um juiz coloca, ou uma lei legislado, diz, olha, farol vermelho não pode ultrapassar. Mas tem muita gente que quebra o farol vermelho, mesmo que vai pagar uma multa, vai ter uma punição, mas vai quebrar. Tá? Então, é soberania de júri. Então, dentro desse contexto, Deus dá ao homem o livre-arbítrio. Aí o homem escolhe quebrar ou não quebrar essas regras. Tá? E aí, no caso, Faraó se endurece, tá? E culturalmente ele não poderia mudar a sua palavra, e Deus usa esse contexto cultural para trabalhar algo maior nesse contexto. Obrigado. Maravilha, ó, 4 minutos em cima, hein? Pastor Marcelo, deixa eu só ler aqui alguns comentários, ó. A Virgínia, manipulou sim, acabou, não teve nem comentário, manipulou sim. O Luiz Bonitão, pô, que nome, hein? Luiz Bonitão. Deus não manipula ninguém. Ele, na sua presciência, antes dele tomar suas atitudes, ninguém é marionete da mão de Deus. Ele conhece seus filhos e filhas. Mani, o nome aqui, ó, Mani, está claramente escrito na palavra de Deus. Endureceu o coração de Faraó. Essa está claramente, tem muito a ver com traduções também, né? Isso aqui eu tenho uma opinião que não cabe agora, mas ali na hora dos embates ali, eu jogo ela aqui. O Rodrigo, Deus já sabia como era o coração de Faraó, que faz sentido que Deus já sabia como era o coração de Faraó, com certeza. Como Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Pastor Marcelo, o senhor tem 15 minutos, 15 minutos, 4 minutos por hora. Não, o senhor tem 4 minutos aí para colocar a sua base, para convencer os ouvintes da tua tese, e você que está ligado aí, não perde por nada, fique atento que com certeza vai ampliar o seu conhecimento. 4 minutos, para cima. Amém.
Amados, antes mesmo de eu vir com a base bíblica, eu quero trazer alguns significados para vocês do nome manipulação, que não significa apenas uma palavra, mas sim diversas. Por exemplo, significa preparar, tocar, dar forma, influenciar ou controlar outras pessoas, entre pessoas assim, no caso. Eu continuo. Eu saio um pouco do significado da palavra manipulação. Também eu entro dentro do sinônimo. Para quem não sabe, para quem tem alguma dificuldade, né, não aqui, mas de repente alguém que esteja assistindo, está no carro, está com alguma dúvida, né, o significado da palavra sinônimo é palavras da mesma classe gramatical que possuem significados idênticos ou muito próximos. Então vamos lá. O sinônimo de manipulação: controle, influência, domínio, dominação, comando, mando ou autoridade. Então, quando nós vemos todo esse grande número de palavras, de significados e até mesmo do sinônimo, nós entendemos, aleluia, que Deus, ele não simplesmente tem o poder e a autoridade para tocar, seja no coração, no pensamento, na atitude, até mesmo no caminhar das pessoas. Porque se eu vou fugir disso, eu estou limitando a Deus. Eu estou limitando o poder de Deus. Agora, vamos lá. O meu amado pastor, ele veio com alguns exemplos aqui no livro de Êxodo, onde vai falar que o coração de Faraó se endureceu. E ele tem razão quando ele vem com esse contexto dizendo que o coração de Faraó se endureceu. Mas antes mesmo do coração de Faraó se endureceu, nós vamos ver lá no próprio livro de Êxodo, capítulo 4, só que o versículo 21, que vai dizer assim, ó: e disse o Senhor a Moisés, Deus dizendo a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas. Deus está dando poder, autoridade, para através de Moisés ele fazer e operar sinais de prodígios e maravilhas lá no Egito. E ele continua dizendo que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. É Deus falando que endureceria o coração de Faraó. Aí, realmente, eu concordo com o que até alguns irmãos ele falaram, mas o coração de Faraó já era duro, já era um coração ruim. Eu entendo, irmãos, entendo o que eu vou lhe dizer. Deus nunca vai pegar um coração bom, um coração voltado para Ele, um coração obediente e transformar esse coração num coração duro. Não. Entendo o que eu vou dizer. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu levo sempre junto comigo. Na física não existe frio, existe ausência de calor. Eu tenho comigo que Deus, ele não criou a maldade, Deus, ele criou o bem. Mas aonde entra a maldade? Onde existe a ausência de Deus. A ausência de Deus na vida de Faraó faz com que o coração dele já é um coração voltado para as coisas contrárias, para as coisas malignas. E por conta disso, Deus, ele vai lá sim, ele vai endurecer o coração de Faraó. E por quê? Primeiro, o nome de Deus tem que ser glorificado. Segundo, Faraó, ele castiga, ele enfada o povo dele. A própria Bíblia vai dizer que em Gênesis capítulo 1, versículo 12, que o povo era oprimido, que o povo era enfadado, mas quanto mais o povo era enfadado, mais o povo crescia. Ou seja, Deus, ele está vendo o castigo, Deus está vendo o sofrimento daquele povo, Deus vai agir com mão de ferro. E como? Para isso, Deus, ele vai sim, certos momentos, dar uma amolecida no coração de Faraó, ao ponto de Faraó pensar em liberar o povo, mas daqui a pouco volta e fala: não vou libertar esse povo, e continua endurecido. Para quê? Deus castigar aquele homem. E daqui a pouco eu vou vir com mais, porque ainda tem mais duas revelações em cima desse mesmo contexto do que Deus vai fazer através disso. Maravilha, 4 minutos em cima. Ó, já mexeu o ambiente aqui. 56% dizendo sim, 44% dizendo não. Você que está na rádio, daqui a pouquinho, a qualquer momento, entra aí o intervalo, mas você que está no YouTube, vamos direto. E daqui a pouco, automaticamente, já volta aí, você que está na rádio, você que está no carro, em casa, no trabalho, já volta automaticamente. Fique ligado conosco aqui que o negócio está quente. Ó, a Paula Roberta diz: como dizer que ele manipulou se Deus não é manipulador? A Gisele Reis Oficial diz: esse debate vai dar bom. Já está dando. Deus manipulou sim. Tudo poderia ser mais fácil, porém Deus queria manifestar seu poder e acredito que era para mostrar sim seu poder para o próprio povo dele.
O Luiz Fernando, aqui de São José dos Campos, diz assim: Deus é de tamanha sabedoria que ele, dando oportunidade para Faraó se arrepender e voltar atrás, avisa antes qual praga iria enviar. Mas por Faraó ser mau, se enfurecia ainda mais. Faraó tinha um coração duro e peludo, mas é isso aí. Bem, nós vamos agora, aqui, deixa eu colocar mais uma aqui, ó, essa aqui, ó. Sermões Pastor André Borges. Paz a todos da mesa, em especial ao amigo pastor Marcelo. Olha aí, ó, meu irmão. Já apareceu aí os apoiadores. Concordo com sua tese. Deus manipulou por diversas vezes o coração de Faraó. E, para fechar aqui, a Michele Bueno, em Êxodo 14, como foi colocado aí, 14, 4 ao 8, Deus endureceu o coração de Faraó. Só para você que está aí ouvindo e assistindo a gente pelo YouTube, eu preguei uma palavra domingo com o seguinte tema: manipulação dentro e fora da igreja. Se for lá, canal Igreja para Sempre, você vai pegar essa palavra manipulação dentro e fora da igreja. E eu quero jogar aqui um tempero. A palavra manipulação, olha o que significa a palavra manipulação, e aí nós vamos para o debate aberto. Manipulação: influenciar ou controlar um ou mais indivíduos de maneira ilegítima e de acordo com os próprios interesses, sugestionar, provocar o falseamento da realidade, adulterar, falsear. Esse é a definição de manipulação que está aí nos dicionários. Bem, a partir de agora, todos estão livres e começamos com o pastor Marcelo, depois começamos com o pastor Ronald e agora começa com o pastor Marcelo e o pastor Ronald, dentro da sua tese, tanto um quanto o outro, podem aí estar se alinhando aí. Fique conosco, você está na Rádio Vida, como eu disse, pastor Cláudio Apolinário não está devido à lei eleitoral e, ao ser eleito, ele volta às atividades aqui, no nome de Jesus. Vamos lá, para cima. Amém? Então vamos lá. Pessoal, como foi dito aqui, o significado da palavra manipulação, são vários significados, inúmeros. Por isso eu não posso somente me atentar a um, entendeu? Eu compreendo e respeito, por exemplo, o homem manipular o outro soa muito mal, soa muito ruim, eu não concordo, e a gente sabe que isso também é algo tremendamente terrível para mim, numa vida de uma pessoa. Mas vamos lá, não estamos falando de homem para homem, estamos falando de um Deus, e um Deus que não é um Deus qualquer, é um Deus perfeito, é um Deus que sabe de todas as coisas. Quando Deus, na minha opinião, ele manipula, ou seja, ele endurece o coração de Faraó, primeiro, o nome dele tem que ser glorificado. Por que o nome de Deus tem que ser glorificado? Porque o povo egípcio era um povo politeísta, era um povo que adorava diversos deuses. Não era um povo que se voltava para um Deus só. Ainda que fosse para um Deus só e não fosse para o nosso Deus, Deus ele viria com justiça para mostrar quem é o grande Deus. Então vamos lá. Deus ele começa a quebrar esse povo. E de que forma ele vai quebrar esse povo? De que forma ele vai mostrar que ele é Deus? Se nós atentarmos para a Bíblia, as 10 pragas que são lançadas para também mostrar para aquele povo que aqueles deuses que eles serviam não eram nada, que eram deuses fracos, vamos dizer assim. O nosso bom pastor, ele até mesmo citou Faraó, que Faraó era uma divindade. E realmente, eles tinham Faraó como o filho do Deus Sol. É por esse motivo que Deus permite que seja ali, até mesmo tirado o seu primogênito, né, a última das pragas. Mas se a gente fosse atentar nas 10 pragas, e eu não vou citar as 10 aqui, para também não ocupar muito tempo, mas se a gente for citar das 10 pragas, a primeira, o rio Nilo se transforma em sangue. E o rio Nilo, para aquele povo, também era uma divindade. Vocês estão me entendendo? Então, assim, Deus permite que o rio Nilo venha a se tornar sangue durante 7 dias, para quebrar uma divindade
que ali um rio que era cheio de peixes, cheio de vidas, um rio fértil, vamos dizer assim, né? E de repente Deus vai lá e acaba com toda a vida. Deus vai lá e mata toda aquela vida, tá? Transforma o rio em sangue para mostrar para aquele povo que aquela divindade, aquele Deus que eles serviam, não eram nada, não eram ninguém. Então são 10 pragas, são 10 deuses que Deus vai quebrar. E o último vai ser Faraó, porque Faraó, ele se achava sim um Deus. Também, vamos lá, se nós formos nos atentarmos para a Bíblia e continuarmos na Bíblia, nós vamos descobrir que quando o Faraó liberta aquele povo, quando o Faraó manda aquele povo embora, não vai só o povo hebreu. A própria Bíblia vai dar respaldo, dizendo que uma grande multidão, isso está na tradução da NVI, tá lá em Êxodo capítulo 12, no seu versículo 37 e 38, que vai dizer que uma grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu o povo hebreu. Ou seja, Deus ele não só liberta o povo, como ele converte outros tantos. Entendeu? Claro que muitos vão acabar se perdendo no meio da jornada, mas é interessante porque o nosso próprio Deus, para ele não se agrada de perder nenhuma só alma. Então, se Deus ele vem, dá uma ordem, e de repente Faraó liberta aquele povo logo de cara, será que não ficaria fácil demais? Será que o povo hebreu, primeiro de tudo, ele não ia se achar falando, eu saí de lá com as minhas forças, com o tamanho do meu braço, será que de repente isso não iria acontecer? Aí vamos lá, o povo que lá se encontrava, que não era o povo hebreu, será que caminhariam juntos? Será que iam embora junto com o povo hebreu? Eu não acredito nisso. Então Deus permite sim que o coração de Faraó se endureça. Deus permite sim que as dificuldades aumentem para aquele povo naquele momento. Deus ele permite as 10 pragas, e as 10 pragas não vão pegar o povo de Deus. E isso vai mover todo o Egito. O Egito vai olhar aquela situação e falar assim, como pega em nós e não pega neles? Certo. Ali eles começam a conhecer a Deus. Pastor Marcelo, eu acho interessante que o senhor está colocando assim, o Senhor disse assim, Deus não muda, tá? Nunca vai endurecer um coração bom. E ainda disse assim, Deus não se agrada que nenhum se perca, Deus permite. Então, ao que me parece, o Senhor está dizendo que Faraó que se endureceu, porque Deus não endurece nenhum coração bom. Mas então, Faraó não é coração bom? Faraó... Então, ele se endureceu. O Faraó nunca foi um coração bom. Então, se ele nunca foi um coração bom, então ele se endureceu. Não, ele já tinha o seu coração duro. voltado, entenda. A Bíblia não fala que o coração dele era duro. A Bíblia fala que o coração dele se endureceu. Então, mas então, se não é bom, se não é bom, não é duro. As atitudes. Se nós entrarmos dentro da história de Faraó, nós vamos ver que ele não era uma pessoa boa. Não é uma pessoa boa, Exatamente. Então é um coração duro. Exatamente. A Bíblia não fala que ele tinha um coração duro, que ele não era uma pessoa boa. Mas se não é bom, não é duro? Não. A Bíblia... O que é duro? Não, duro. Eu entendo que o pastor está querendo dizer. Mas vamos lá. Eu estou falando de Bíblia. A Bíblia fala que o coração dele se endureceu quando? A Bíblia fala que de início... Nos textos do capítulo 7 e 13... Exatamente. Tá? E 7. Eu sei, no 4 o irmão citou, realmente diz que Deus disse, eu vou endurecer. Mas é interessante que no próprio texto diz assim, Faraó se endureceu. Tá? Então vamos entender mais à frente. Contexto. Sim. Concordo, né, pastor? Sim, mais para frente, do capítulo 7. Sim. Tá? Mas ele está dizendo que ele se endureceu. Tá? Aí é importante entender, porque se eu digo que Deus se endureceu, eu estou responsabilizando Deus porque Faraó se perdeu. E o objetivo não é esse. O objetivo é evangelizar o Egito. O objetivo é mostrar a Faraó que Deus é o verdadeiro Deus. Nunca foi o objetivo castigar, nunca foi o objetivo pesar a mão. O objetivo é a evangelização. Romanos 9, 17 diz assim, eu levantarei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder para que meu nome seja glorificado em toda a terra, proclamado em toda a terra. Então, se eu digo que, vamos usar a palavra de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona disse assim, se Deus endurece as pessoas, se Deus faz que as pessoas pequem, logo não é a pessoa que peca, logo é Deus que peca, logo Deus está sendo injusto em mandar alguém para o inferno, logo privou de sua liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Tá? Então, isso já é uma contra o que diz a palavra de Deus. Olha só, o Lucas Mateus, ele disse assim, o texto de Êxodo fala que Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar o seu poder.
Deus não manipulou. O faraó desafiou a Deus quando falou, eu não conheço o Senhor. Então, é possível o fato de alguém dizer, eu não conheço Deus, nos tempos de hoje, e Deus endurecer aquele coração para que o poder se manifeste? Esse texto é muito bem colocado por essa pessoa que colocou aí. Lucas Mateus. Isso. Paulo fala isso em Romanos 9:33, diz assim, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que não crê, aliás, aquele que nele crê, não será confundido. Então, esse é o contexto que eu li de Paulo falando de Faraó. Então, quando o Faraó desafia Deus não crê, então está tudo bem. Deus não força. Eu acho que assim, a palavra do nosso irmão, ela realmente foi tremenda. Porém, como eu volto a dizer novamente, Deus, quando ele fala no capítulo 4, Moisés não tinha nem se apresentado para Faraó. Tendo isso em vista, Faraó não havia nem falado quem é o vosso Deus. Mas Deus conhecia Faraó. Deus ele já pegou e falou, endurecerei o coração de Faraó. Mas vamos concordar que ele já conhecia o coração de Faraó? Com certeza. Okay. Com certeza. Ele conhecia o coração de Faraó, ele conhecia a pessoa de Faraó, mas ele ainda vai endurecer ainda mais o coração de Faraó. Poderia Faraó ser uma pessoa ruim, poderia ele ter atitudes ruins, ele poderia até... Não, eu não vou dizer que eu concordo, mas assim, como o senhor pegou e falou, o coração de Faraó já era duro. Ainda que fosse duro, Deus endureceu ainda mais. E por que Deus vai endurecer? Não, calma aí, meu pastor. Sim. Até mesmo porque o senhor foi lá comigo lá em Romanos capítulo 9. Só que o senhor falou um versículo só. Eu vou, com todo respeito, vou falar 3 para o senhor. Okay. 9, capítulo 9, versículo 15, que vai dizer assim, pois diz a Moisés, compadecei-me de quem me compadecerei. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Isso. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Versículo 17. Isso. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo o levantei, para em ti nos mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Vamos lá. Agora o versículo 18, porque o senhor falou o 17, eu falo 18. Isso. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece quem o quer. Ou seja, agora leia o 33, nesse mesmo capítulo 33, a que se condiciona esse endurecer? Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Sim. De todo aquele que crê nela será confundido. Então, aqui é que é condicionado? A Faraó. Não. O que está dizendo o texto? Eis que colocou uma pedra de tropeço, para quê? Olha o texto. Sim. Qual é uma pedra de tropeço? Em Sião, de escândalo. Um rocha de escândalo, e aquele que nele crê. Isso. Veja que o condicional do capítulo 9 é esse. Porque se lemos do versículo 1 em diante, está falando com os judeus que estão endurecendo seu coração. Tá? Então, eu sou judeu, você é gentil. Eu que sou Jeová é Deus, Jesus não é Deus. Fala, gente, se vocês se endurecerem, vai acontecer o que aconteceu com Faraó. Porque Deus, ele tem a salvação para todos. Mas se vocês se endurecem, Deus vai arrancar vocês e vocês vão perder a salvação. Mas, pastor, a Bíblia falava que o povo de Deus já orava para Deus pedindo para Deus vir em socorro. Sim, mas não, estou falando do capítulo 9. Então, mas assim, o contexto está para os judeus que estão se endurecendo. Olha só, a gente nunca pode interpretar o texto fora do contexto. Aqui, jogaram uma pimenta aqui, Gisele Reis Oficial. Quando se trata de manipulação de homem para com homem, é uma coisa, porque o homem em si é mau. Mas quando se trata de Deus para com o homem, é outra história. Mas, se nós colocarmos, então, uma pessoa que tem o coração endurecido, aquela pessoa, então, ela vai ser um instrumento para Deus endurecer mais o coração? Seria isso? Na minha visão, fica com certeza muito mais fácil. Porque como Deus vai pegar uma pessoa do coração bom e vai transformá-la num coração ruim? Deus só salva os bons? Não. Eu vou chegar lá. Antes do evangelho, em relação ao evangelho, eu tinha um coração endurecido em relação ao evangelho, em relação à igreja evangélica, em relação a crente. Eu tinha um coração endurecido. Então Deus iria me endurecer mais? O senhor tinha um coração duro
perante o evangélico, a igreja, e perante a Deus? Talvez o Deus. Como o senhor era como Deus? Talvez com Deus. Como Deus, talvez eu não tivesse um coração endurecido. Mas se eu era endurecido ao evangelho... A questão aqui, meu pastor, é o seguinte... aquele Deus no ventre da gente, então, a gente tem uma ideia. A questão aqui qual é? A questão é que Faraó é um Deus. Para os homens egípcios, ele é um Deus. Ele está mostrando o poder dele em Faraó. Exatamente. E não ele está quebrando o Faraó. Faraó. Então, ele está quebrando o Faraó. Não só. Só uma coisa aqui, ó. O resultado estava 59 a 41. E o resultado foi atualizado agora, 68 a 32. A Michele Bueno disse: Deus tem seus meios e maneira de fazer sua glória se manifestar, pois muito acham que são maiores que o nosso Deus. É o caso de Faraó. O que a sua irmã acabou de falar aqui é o caso de Faraó. Faraó, ele se acha um Deus. Sim. O povo, entenda, meu pastor, a intenção de Deus é salvar todos. Sim. Só que Faraó em questão, ele é como Deus. Sim. Então Deus, ele vai quebrar Faraó, ele vai quebrar o Deus. Sim, mas... Deus, ele está olhando para Faraó não como homem, como uma criatura, mas como Deus. Eu quero que mas os aí irmãos Deus entendam precisa manipular para isso? Não, ele está endurecendo o coração, ele está mexendo com o Faraó. Porque vamos lá, pastor, ele vai, a própria Bíblia fala que ele vai aumentar a carga do povo. Faraó gera ruim, ele vai aumentar a carga do povo ainda mais. Entendeu? O Faraó, ele vai, a maldade dele vai aumentar ainda mais contra o povo. Sim. Entendeu? Então, assim, aquilo que gera ruim ficou pior. E com permissão de Deus. E por quê? Porque Deus... Aí, essa palavra que é muito importante, permissão. Aqui, ó, tá? Tem muita gente que vai chegando agora. O tema de hoje é: Deus manipulou o coração de Faraó na saída do Egito e tal. Então você que está chegando agora, o tema do debate é: Deus manipulou o coração de Faraó. E você não perde por nada não, aumenta aí o som aí para você ficar ligado, porque o negócio está esquentando. Mas nem chegamos no Éden ainda. Meu Deus. Ainda tem lá no Éden lá. Só para contextualizar mais um pouquinho, tá? Em Atos 7:19, disse de Faraó, tá, que este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Tá? Então, ali está falando que é um ser humano tentando usar de astúcia para ele manipular as pessoas. Porque se vocês lembram, meus irmãos, Israel não entrou como escravo para o Egito, entrou como governadores. Sim. Agora, Faraó que é o manipulador, e não é Deus que é manipulador. Tá? Aí estamos jogando a culpa em Deus. O senhor me desculpa, mas Faraó, ele não é manipulador. Faraó, ele é opressor. Mas ele manipula. O que ele ensinou para esse povo? Que eles eram escravos. Então, eles isso é manipular. Ele está Quando oprimindo. se ensina às pessoas, e esse é muito importante, essa manipulação de mente é muito mais importante que manipulação física. Está ensinando para eles que são escravos quando nunca foram escravos. Meu pastor, exatamente. O senhor chegou onde eu queria. Por quê? Eu concordo com 90% do que o senhor falou. O final... Já virou. Calma, não. Calma que o final eu vou mostrar para o senhor. Não virou. Eu vou te entender o porquê. Por quê? O senhor mesmo falou no final que o povo não era... Ele sabia que o povo não era escravo. Sim. Tanto o povo sabia que não era escravo, que ele vai começar a orar pedindo socorro para Deus. Falou, Senhor, nos liberta. Por quê? Porque Faraó, como o senhor está querendo colocar aqui para os irmãos, Faraó estava manipulando aquele povo. Esse é o texto Só que o povo não aceita a manipulação. Por não 430 aceitaram. Mas ele não... O Rogério aqui, ó, quero que alguém explique o Rogério. É que pensamos em manipulação como algo ruim, mas um remédio manipulado, por exemplo, é um remédio transformado, uma fórmula que transformou algo. Deus manipulou, transformou, modificou o coração de Faraó. Mas modificou por ruim, o remédio é para curar. Aí é jogar a culpa em Deus de que Faraó foi para a perdição. Tá? Aí é um caso muito sério. Eu acreditar... Assim, Faraó, você é ruim, você vai para o inferno. Aí fica muito ruim. Por esse comentário, a gente pode até achar isso. Não, entendeu? É o texto bíblico. Não, porque imagina, se Deus endurece alguém e esse alguém morre na perdição,
Logo, Deus é culpado da perdição, não é aquela pessoa. Se Deus tivesse condenado ele sem dar o direito a ele. Deus ele não é culpado, só que Deus ele é justo. Deus ele é justiça. Então, mas então Deus me desculpa, endureceu. mas Isaías capítulo 3, 22 vai dizer Sim. que o Senhor é o nosso juiz, Sim. o Senhor é o nosso legislador, Sim. o Senhor é o nosso rei e é Ele que nos salvará. Isso. Entende? Então assim, o Senhor é juiz, Ele é justiça. Se é justo, então há de concordar que Ele não manipula. O que as pessoas entendem, não. O senhor vai entender o que eu quero dizer. O que as pessoas fazem, na mente das pessoas, Deus é um Deus bonzinho, um Deus de coração, um Deus que só faz o bem. Deus é justo. Sim. Deus é justiça. O que é justo? Faraó. É que não Faraó, usa... eu estou citando aqui, mas parece que os irmãos não estão querendo muito entender. Faraó, ele não era um homem. Faraó, ele se via como Deus. Sim, ele agia como Deus. É. As atitudes dele eram como um Deus. Mas então, é quando eu isso. ajo como Deus, Deus vai vir para a minha vida e mostrar quem é Deus. Primeiro, eu toco em você. Porque um Deus pode mudar o outro? Um Deus pode endurecer o coração do outro? Pois é. Deus, a primeira coisa que Deus fez para mostrar que o Faraó não era Deus era endurecer o coração dele, que já é um coração ruim, e endureceu ainda mais. Veja só, o contexto o senhor falou muito bem, tá? O contexto quando diz que Faraó, ele tem essa petulância de se sentir Deus, era bem cultural. Não é só Faraó, tá? Vamos ver isso já em Gênesis 6:1. As pessoas se intitulam de deuses, tá? Mas isso hoje no tem mundo, religiões que isso o líder se é sente sentir Deus, né? Deus, tá? No mundo, na história, assim, os pastor tem hora que se gregos, sente Deus, os precisa ir. gregos se intitulam deuses, os romanos, César se intitulam deuses, tá? Então essa petulância, tá? Não é específica de Faraó, é a cultura dos deixa eu reis. ler um negócio aqui, tá? deixa eu ler um negócio aqui, ó. Duas coisas. Como eu disse, né, eu preguei uma mensagem sobre manipulação e nos estudos que eu fiz sobre manipulação, o tema é: Deus manipulou o coração de Faraó. Esse é o tema. Segundo, né, o estudo da psicologia, o manipulador, agora estamos falando do manipulador. O manipulador, ele utiliza diferentes artimanhas para induzir, moldar e conduzir o comportamento daqueles que estão ao seu redor, com o intuito de obter benefícios próprios. Sem dúvida, relacionar-se com alguém que apresenta essa personalidade manipuladora traz prejuízos à sanidade mental e deve ser evitado. Mas se Deus manipulou, então nós vamos ter que evitar Deus? Como é que vai ser esse negócio? Então justamente desse conceito... Dalila, só perdão. Dalila, mas se falarmos que Deus manipula e endureceu, ele condenou Faraó ao inferno? Por que ele morreu no meio do mar quando se fechou com o coração duro ainda? Bom, Deus usa, mas só para terminar o que estava falando, feroz Deus, ele vai atuar com as pessoas conforme seu contexto, tá? E o que Jesus fez, quando Deus mandou Jesus, fez isso. Gálatas 4:4 diz que Deus enviou Jesus na plenitude dos tempos. O que é plenitude dos tempos? Quando o cenário está pronto para algo, tá? Então, o cenário era aquele. Faraó se intitula Deus. Então, Deus vai usar essa cultura. Quando Deus, na primeira vez que Moisés chega, diz assim, vai sair, disse o Senhor, deixa sair meu filho, meu primogênito Israel. Faraó diz, não, pronto. Aí, ele não pode mudar a sua palavra, senão ele se descaracteriza como Deus. Aí é o ponto, tá? Então, é a cultura dele. Eu posso, então, com todo respeito ao meu amado pastor, Sim. Ir lá em Êxodo capítulo 14, Sim. Do seu versículo, vamos lá, 3, que vai dizer assim, então Faraó dirá dos filhos de Israel, Sim. estão embaraçados na terra e no deserto os encerrou. Então, eu vou voltar alguns versículos para os irmãos conseguirem ter um entendimento melhor. Okay. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem perto de Pi-Hairote, entre Midigal e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles assentareis o campo junto ao mar. Aí vamos lá, versículo 3, então o Faraó dirá aos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, e do deserto os encerrou. Versículo 4, e os endureceu o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército. Vamos lá,
Deus, Faraó, ele libera o povo, ele Sim. manda o povo embora, e agora Sim. o senhor falou que Faraó não pode Sim. voltar na palavra, mas agora ele está voltando. Porque agora ele pegou, viu que tinha feito besteira e falou assim, não, eu vou atrás. Pois é, Só um aí minutinho. é o ponto. Aí eu vou lá no versículo 17. Que aí no versículo 17, olha só para você ver como aqueles que perseguem a Deus, a justiça de Deus desce. Sim. E até mesmo se Deus tiver que decretar a morte e que eles venham perder a salvação, Deus vai fazer. Está aqui no versículo 17, dizendo, ó, e eis que endurecerei, é o Deus falando, Sim. endurecerei o coração dos egípcios, para que entre endurecer o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles. E serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército e nos carros dos cavaleiros. Ou seja, o povo poderia muito bem ter parado na hora que o Mar Vermelho se abriu. Mas Deus endureceu o coração para aquele povo entrar. Por quê? Estava perseguindo. Estava perseguindo o povo eleito de Deus. Deus é justiça. Deus é justiça. Primeiro o Faraó voltou atrás. Justiça é diferente de manipulação. Mas, É diferente. Desculpa, É, mas o Faraó já tinha justiça. liberado o povo. Sim. Deus foi lá e fez o quê? Vai lá. Vou endurecer o coração. Veja só. A palavra manipulação quando a gente... é igual assim. Aham. Os irmãos estão vendo num contexto de manipulação Sim. o homem manipulando o homem. Não, Nós não estamos comparando mas Deus com o não, homem. a palavra manipulação Existem vários significados. Sim, mas se aplica tanto a Deus quanto ao homem nesse Nesse contexto, aspecto porque que Deus vocês estão lendo nunca é pra mim, não. manipulador. Me desculpa, mas Não. esse aspecto não. Esse aspecto é do homem. Não, mas Porque o que o tem, senhor sim, entende por Deus manipulador? O Deus manipulador é o Deus que faz o que ele quer. Aquilo que ele quer, Mas- aquilo que ele deseja. Calma aí. Deus pode violar sua palavra? Mas A Bíblia? Não, eu não estou falando que Deus viola Não, a palavra porque dele. em nenhum ele momento. diz que Deus não tem prazer no ímpio. E ele dá o evangelho para todos. Sim. Se estamos dizendo que Deus manipulou Faraó para ele morrer perdido, eu estou indo contra a Bíblia. Não, porque, porque eu já. Assim, é que os irmãos não estão querendo aceitar o que eu já falei. Não, é só Faraó o texto pra bíblico. Deus Ó, não é homem. resultado da enquete fresquinho. Chegou aqui, ó. Já deu uma mudada. Sim, 62. Não, 38. A Gisele disse assim, ó. Você que está na rádio aí, ó. Só lembrando, vai ter um intervalo aí, qualquer momento. No YouTube, nós seguimos direto. Então, você vai continuar aqui no debate. Mas, rapidinho, você que está no carro, você que está aí por um aparelho de rádio, rapidinho já vai voltar aí a questão aqui do nosso debate. Deus manipulou o coração de Faraó? Resultado, 62, sim, 38, não. A Gisele Reis, oficial, diz, Faraó não era manipulador, até porque ele não precisava manipular pelo poder que ele tinha. Então, ele mandava e pronto. Bom, mandava e pronto, mas Deus foi lá e desmandou, então. Ou então Deus não mandou nada. Luiz Souza, Deus humilha os soberbos e dá graça aos humildes. Então, Faraó, então, foi humilhado pela sua soberba. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Não, fechou. A pergunta que não quer calar. Eu estou trazendo aqui alguns conceitos do que se diz sobre manipulação e manipulador. Como eu disse, você vai lá, canal Igreja para Sempre, está lá. Manipulação dentro e fora da igreja. 7 características de um manipulador. Interrogar é com ele mesmo. Sedutor de primeira categoria. Interesseiro disfarçado. Ele sabe e controla tudo. Só reclama e critica. Detona você em público. Adora se fazer de vítima. Eu acho que isso não combina rotular Deus como manipulador. Mais uma vez eu volto a bater na mesma tecla. Porque quem manipula... Vocês estão entrando num contexto de homem. Mas Homens. onde tem um conceito manipulador diferente? Divino, Não é né? diferente, Ontem mas divino. acontece que assim, são vários significados. Sim, mas O que seria manipulador no conceito do Senhor? Não, no conceito do Senhor, igual eu falei para o senhor. E volto aqui a dizer novamente. Deus, ele tem poder para fazer o que ele quiser. Aí vamos lá, Sim. se ele quer mudar o pensamento do homem, ele vai mudar. Mas mesmo para mandar ele para o inferno? Mas o que o senhor não quer entender, eu volto a dizer mais uma vez e vou continuar dizendo até o final. Faraó, aqui em questão, para Deus, Faraó, ele se mostra para o povo como? Como homem? O objetivo, José, ele se sim, mostrava para o povo como? como homem. Como governador. Sim, é certo? homem. Mas governador é um homem. Sim. Exatamente. O rei é um homem. É um homem. Só que ali Faraó, ele é um Deus. Sim. Ele é um Deus. Nós estamos falando de embate de Deus contra Deus.
Deus contra Faraó. Entendeu? Mas Deus está... O senhor acha que Deus está tendo em consciência que Faraó é Deus? Não, por esse motivo que ele vai mostrar para o povo a verdade. E como ele mostra para o povo a verdade? Agindo. Sim. Agindo. O que ele está fazendo aqui é simplesmente isso. Deus ele não se agrada. Volto a dizer aqui, irmãos, ó, a Bíblia referente às pessoas, aos homens, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, do seu versículo 9, vai dizer, o Senhor ele não demora em cumprir promessas, como alguns o julgam. Pelo contrário, o Senhor ele é paciente com vocês, ele não quer que ninguém se pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Homens, estamos falando de homens. Mas Faraó também é homem. Ele é homem, mas ele se mostrava como Deus. Mas aí o próprio irmão me mostrou que ele se arrependeu quando deixou sair o povo do Egito. Ele se arrependeu da sua posição de dizer não, aí ele disse sim. Mas esse é um arrependimento. Não se arrepende. Sim, mas o propósito de Deus era justamente isso, que ele é um homem para se arrepender. Tá? A cultura, eu entendo bem o contexto que eu disse, na cultura egípcia, ele tinha que demonstrar que ele é Deus. E por isso não poderia voltar atrás. Quando Deus provoca circunstâncias e ele muda de palavra, porque o próprio filho morre, aí ele quebra essa divindade dele. Porque ele disse, então sai. Quando ele mudou de palavra, já perdeu essa divindade. Já mostrou para as pessoas, para seu povo, que ele não é Deus. Tá? Então, nesse ponto, aí ele se arrepende. Tá? Aí não está provado que Deus realmente Deus se arrependeu. Pelo homem de Deus que é o Senhor, o Senhor veio com um argumento falando que Faraó se arrepende, agora você está concordando comigo que ele se arrepende. Estou dizendo que se arrepende após Deus mostrar para ele. Ele está se arrependendo. Se arrepender do não. Então assim, a cultura dizia, não me arrependo. Mas Deus força e diz assim, e agora? Com respeito, tá? Sim, tranquilo. Mas pelo que eu estou entendendo aqui, a tese que o senhor está levando, o senhor já está mudando um pouco, porque o senhor está falando que o Faraó se arrepende. Eu disse que na cultura não se arrepende. Aí depois que Deus mostra, então, se arrepende. Aí ele se arrepende. Então, se arrepende. Aí porque acabou quebrando a cultura. Assim não tem meio termo. Ou se arrepende ou não se arrepende. Não, eu estou dizendo que Deus provou para ele que ele é um ser humano. E se arrependeu. Ele quebrou. Está grávida ou não está grávida? Exatamente, ele quebrou. Ali ele quebrou, ele mostrou. Isso, pronto, aí mostrou. Então ele se arrepende. O ponto em questão é que o homem. Aí quebrou a cultura do Egito. Isso, aí o que o sábio Salomão diz assim. Sendo ele Deus ou não, ele voltou atrás. Isso, pronto, aí quebrou a cultura dele. Só que aí vamos lá. E esse é o objetivo de Deus. Se nós formos lá atentarmos para a Bíblia, o próprio povo de Deus, o povo liberto, quando vê os carros de Faraó vindo e o mar na frente, o que eles vão começar a fazer? Eles vão começar a virar para Moisés e falar, poxa, não tinha sepulcro suficiente lá no Egito? Sim. Vai trazer gente aqui para morrer aqui? Isso. O povo já começa a murmurar, já começa a indagar. E mais uma vez eu digo, o nome de Deus tem que ser glorificado, não é do homem. Por quê? A memória do homem é muito curta. Muito curta. Deus primeiro ele liberta, depois ele vai mostrar para o povo que o povo não é nada sem ele. Tanto que o próprio Deus vai falar para Moisés, por que o povo parou? Digam que marche. Isso. Propósito de Deus. Sim. O nome de Deus tem que ser glorificado. Sim. O nome de Deus tem que ser glorificado, endurecendo o coração de Faraó, quebrando depois Faraó, mostrando que Faraó não é Deus, também mostrando para o povo que ele é o Salvador, que foi por eles que eles oraram, foi por eles que eles clamaram. Então ele veio, ele salvou, e ele vai mostrar ainda para o povo mais, que chegou até aqui porque chegou o que eu fiz. Isso. Não foi você, não foi com a sua força. Entendeu? Então, Deus sim, ele endurece sim o coração de Faraó, ele vai endurecer o coração de Faraó para perseguir novamente, vai endurecer, inclusive, o coração daqueles que estavam junto com Faraó, porque Deus é justiça. É justiça. Mas é justo endurecer alguém? Isso eu não estou entendendo, porque o que eu entendo no contexto é que Deus permaneceu o coração do jeito que era. Ou seja, Deus, como respeita o livre-arbítrio, se Faraó está com o coração duro, eu respeito, permaneça, que esse é o ponto que eu preciso. É um respeito. Ó Mateus, Faraó teve que levar chicote. A cultura do castigo é muito forte na igreja. Tá? Acha que Deus tem que castigar. Não, o soberbo provoca a sua própria queda.
A pessoa provoca a sua queda. Eu sabe, Salomão diz, então, Faraó, ele já é soberbo, já ele se sente Deus e ele cai. Não é Deus que manipula. Senão eu estou jogando a culpa em Deus. Não é jogando a culpa em Deus, meu pastor. Só que assim, Deus é justo. Ele é justiça, ele é juiz. Mas justiça então, é diferente é igual os irmãos vieram falar para mim. Eu pegar o Faraó e mandar para o inferno. Isso é diferente. Os irmãos falam que igual o Faraó, tem muitos até nos dias de hoje. Sim. Eu concordo. Sim. Só que o que acontece? No Velho Testamento, Jesus, o Velho Testamento, nós tínhamos Cristo. E se nós formos entrar em cristologia, nós vamos ver Cristo em muitas coisas no Velho Testamento, entendeu? Porém, a pessoa de Cristo vai aparecer aonde? No Novo Testamento, através da cruz. Sim. E nós vamos saber que na próxima vida dele, na segunda vinda dele, a igreja sobe, entendeu? E vai ter o grande julgamento. Então, para os faraós dos dias de hoje, não se preocupe, a porta é estreita. Porque vão falar, eu preguei, eu curei no seu nome, eu libertei pessoas. E o Senhor vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sim. A justiça do passado também vai ser a justiça de hoje. Porque... Mas aí é escolhas, né? Aqui, escolhas, tá? Luiz Cláudio. Paz do Senhor, amados. Deus endureceu o coração de Faraó, justamente para o próprio Faraó pesar a mão sobre Israel. E o povo atender à revelação de Moisés, que era chegar a hora do êxodo, né, da saída. Pastor Daniel Rodolfo, paz do Senhor. Deus nunca vai manipular o coração de ninguém. Já chegou definido. A Michele Bueno, Deus não é filho do homem para que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa. A promessa foi feita para o povo, mas a glória de Deus tinha que ser manifestada. E nunca devemos questionar o agir de Deus. E aí? Eu gostaria, irmãos, de deixar claro que nunca, em nenhum momento, o propósito de Deus para o Egito é castigar, destruir, tá? O próprio texto, tá? Vamos citar a Bíblia, Êxodo 8, 22, diz assim, olha só, para que saibais os egípcios que eu sou o Senhor no meio desta terra. O propósito é evangelização. Eu sempre ensino aos meus alunos em missiologia, acima de qualquer propósito, tá, não está o meu bem-estar. O propósito não é bem-estar do povo de Israel, sair da escravidão, ir para Canaã. O propósito não é bem-estar. O propósito é salvação, o propósito é evangelização. Novamente, o texto no capítulo 9, versículo 14, e depois no 8:10, diz assim, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra, a fim de mostrar-te o meu poder, Deus falando, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Novamente, versículos 29 e 30, para que saibais que toda a terra é do Senhor e que possais temer o Senhor Deus. Então, o objetivo é evangelização. Eu não vejo aqui manipulação para mandar alguém ao inferno. Ao contrário, eu vejo Deus evangelizando o Egito para salvar Faraó. O senhor falou bem, Egito. Deus evangelizando o Egito. Tanto que muitos vão seguir o povo hebreu. Isso. Entendeu? Mas, mais uma vez eu digo, entendeu? E o senhor já concordou comigo. Faraó ele não se apresenta como homem. Sim. Faraó ele não se apresenta como criatura. Sim. Faraó ele se apresenta como criador. Sim. Ele se apresenta como Deus. Sim, é a cultura dele, ele foi criado assim. Então, assim, a mão de Deus pesou por conta deste motivo. Faraó vem como Deus, ele não vem como homem. Pesou, eu acho estranho essa palavra, a mão de Deus pesou. Quando eu vejo o texto dizendo que Deus evangeliza o Egito, eu não vejo pesar a mão de Deus. Eu vejo mostrando quem é o verdadeiro Deus. Exatamente. Tanto, o senhor está falando. Então, Jeová... Egito, quando o senhor fala, é povo. Sim. Todo o povo, o próprio Faraó. Deus quer salvar Faraó. Deus não quer salvar o Faraó. Deus não quer salvar. Mas o senhor me mostra na Bíblia onde Deus quer salvar o Faraó. Porque a palavra diz que Deus não tem prazer que o ímpio pereça. Eu nenhum. Do Faraó em questão. Porque, não. Assim, deixa o Faraó queimar no inferno. Nós estamos falando de um Deus. A palavra diz que Deus... Nós estamos falando de um Deus. Deus quer que todos se salvem. Todos. Não inclui Faraó? Então Deus quer que Baal, por exemplo, se salve? O adorador a Baal? Claro que Deus. O Baal, estou falando de Deus. Não, Baal, quem é Baal? Baal, exatamente. Quem é Faraó? Não, Faraó é um ser humano que precisa de salvação.
Mas ele precisa de salvação. Meu pastor, eu entendo o senhor e eu respeito demais. Mas E a o senhor Bíblia fala, não professor, diz que todos se exato, salvem. Todos. Então, Mas Faraó, nós estamos falando Deus não quer a salvação de Faraó, então. Estamos falando de um homem que age como Deus. Mas tem muita gente que age assim. Os Césares, eles se intitulavam deuses. Jesus está voltando. Sim, mas eu estou falando assim, Deus, então a irmã está dizendo, vão ter um encontro mas com a ele, como o irmã faraó está teve. dizendo que Deus não quer a salvação dessas pessoas. Aí está indo totalmente contra a Bíblia, porque Deus amou o mundo, todas as criaturas, amou o mundo, menos aqueles que se intitulam de deuses. assim. Aí fica complicado eu pregar a salvação às pessoas. Não. Como que eu digo? Não, se o Senhor amados, está endurecido, então Deus vai endurecer mais você e vai levar para o inferno. Aí Parece é complicado. que nós estamos no Kairos, né, no tempo de Deus. E Nós estamos no Cronos, acabou, né? voou. No Cronos já foi. No Kairos a gente nem viu passar. Veja só. Está sendo atualizada a enquete. Mas enquanto ela é atualizada, nós vamos ter aqui 2 minutos para as nossas conclusões finais. Porque devido à propaganda eleitoral, a gente vai precisar 10 minutinhos antes encerrar. Porém, já está aqui o resultado final, eu passo daqui a pouco, mas eu quero lembrar você que ainda dá tempo de você fazer seu comentário, ainda dá tempo de você colocar a sua opinião. Então, não deixe de fazer isso, porque enriquece o debate você participando. A ideia é você aprender, mas é você participar. E como eu aprendi, não existe pergunta errada. Do mesmo jeito que não existe resposta errada. Ah, mas 2 mais 2 é igual a 5. Não, você pensou que era 5, mas para você estava certo. Então, não tenha medo de perguntas e não tenha medo de respostas. Bom, como começou com o pastor Marcelo, agora volta às considerações finais para o pastor Ronald, que tem 2 minutos para suas considerações finais, e logo em seguida o pastor Marcelo. Aproveitem esse tempo, falem da igreja, convide, né? Passa o número do Pix, faz o que você quiser. Maravilha. Então, tá ok, meus irmãos. É muito importante, tá, que todo texto, aliás, deve ser fundamentado no contexto. Tá? Uma grande parte, eu sei, né, que as pessoas acham que Deus manipulou, Deus endureceu. Tá? Mas se nós lermos todo o capítulo 9 de Romanos, do versículo 1 ao 33, tá? O ponto que se discute aí, e é apontado aí sim, tá? Que Deus, né, de fato endureceu o faraó, mas veio o propósito nesse texto, está falando com os judeus. Vejam, está dizendo, judeus, se vocês insistirem em endurecer seu coração, vocês vão chegar ao mesmo fim. E qual endurecer a quê? Mais uma vez vou ler Romanos 9:33. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, e é tropeço mesmo, rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Esse é o objetivo. Deus está evangelizando, Deus que quer que todos creiam nele, mas se não crerem, vão sim ter um resultado negativo, tá? Esse é o ponto. Então, eu espero que vocês pensem um pouquinho, lembrando que Deus, ele trabalha nos dando livre-arbítrio. Só vou ler duas partes aqui de Roy Kema, que eu gosto dele, quando ele disse assim: como pessoas, tá? Deus nos preserva, capacitando-nos a perseverar na fé. Mas como santos, né, na perseverança dos santos, visto que somos criaturas, é preciso que Deus nos preserve e nos guarde leais a Ele. Então Deus tem esses 2 lados, tá? Bom, eu quero deixar as minhas mídias, né? Eu estou no YouTube, tá? Instituto Teológico Metanoem, temos vários estudos aí, entra lá, se inscreva no nosso canal, dá seu joinha, compartilhe, tá? E estamos no Instagram, rr.antessana. Saudações ao meu pastor Daniel. Obrigado, meus amados. Maravilha, ó. 2 minutos e 37 milésimos. O negócio está igual Fórmula 1. Olha, só antes de passar para o pastor Marcelo, a Gisele Reis, oficial, não era o propósito de Deus salvar Faraó, mas sim o destruí-lo. Pegou pesado aqui, ó. O Rogério, Deus é soberano.
Ele sabe de todas as coisas, até como era o coração de Faraó. Ele não manipula, apenas deu oportunidade para o coração se sobressair. Você que chegou agora, o tema do nosso debate é Deus manipulou o coração de Faraó. No YouTube você tem a oportunidade de assistir depois também, de voltar, pensar, ouvir partes que você perdeu e continue conosco. Para você também que está se perguntando aonde está o pastor Cláudio Apolinário, devido à lei eleitoral, ele está em fase de campanha. Ao ser eleito, ele retornará, eu já profetizei, ao ser eleito, ele retornará para as atividades normais aqui na rádio. Pastor Marcelo, 2 minutos para suas considerações finais. Amém, meus irmãos. Amados, só para estar encerrando rapidamente, né, aqui, mais uma vez eu vou dizer, um dos muitos significados da palavra manipulação, né, é influenciar. E quando a gente vai em Êxodo capítulo 14, do seu versículo 5, para encerrar, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus servos contra o povo. E disseram, por que fizemos isto, havendo deixado de ir Israel para que nos sirva? Amém? Então, assim, na minha concepção, eu volto mais uma vez a dizer, Deus ele se preocupa assim que nenhuma alma se perca, mas Faraó ele se apresenta como Deus, e como Deus ele foi quebrado pelo verdadeiro Deus. Eu também creio, e eu creio que em nome de Jesus, quando nós tivermos uma outra oportunidade, se assim Deus o permitir, falar de livre-arbítrio, porque eu também acredito no livre-arbítrio, mas eu também acredito que o escolhido não tem escolha. Então, quando Deus escolhe uma pessoa, ainda que eu não queira, Deus vai fazer com que situações venham acontecer na minha vida para me levar para o centro da vontade dEle. Assim eu creio, mas é um tema para outro dia, em nome de Jesus. Quero, mais uma vez, agradecer a Deus por essa oportunidade, pelos irmãos, por essa manhã de aprendizado. Mais uma vez, quero louvar a Deus pela sua vida, pastor Ronald, homem de Deus. Já assisti muitos vídeos do senhor, pregações do senhor. Tenho um profundo carinho e apreço pela vida do senhor, como eu disse. Hoje eu estou feliz em conhecê-lo pessoalmente, né? E é um tremendo homem de Deus, e eu vou continuar em nome de Jesus assistindo os vídeos do senhor. Pastor Paulo, Deus abençoe sua vida. Maravilha. Muito feliz em conhecer o senhor. Deus abençoe. Irmãos, eu não sou muito de rede social, mas você vai também me achar lá no meu Facebook, Marcelo Cristiano. E em nome de Jesus, nós somos pregadores da palavra já há algum tempo e passemos um pouquinho. E em nome de Jesus a gente vai se encontrar muitas vezes por aí. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos. Maravilha. Amém. 2 minutos, 1 segundo e 64 milésimos. Passei. Depois, pastor Ronald, no próximo programa, tem 1 segundo e 64 milésimos. Bem, meus amados, Deus manipulou o coração de Faraó. O final da enquete foi 61% dizendo sim, 39% dizendo não. Se Deus manipula, o que adianta a gente fazer as coisas? Se Deus não manipula, vamos seguir na nossa rota de destruição para aqueles que estão perdidos? Veja só, eu disse no início do programa, eu tenho uma coisa que se ninguém tocar, eu vou tocar no final. Quando eu aprendi esse texto, há aproximadamente 15 anos atrás, eu tive uma aula, e eu era uma pessoa que estava acabando de chegar na igreja, e esse texto é um dos textos que mais me deixou intrigado. Deus endureceu o coração de Faraó. Eu fui para um professor, e esse professor, dentro daquilo que ele me ensinou, ele me mostrou a variação da palavra, e eu tenho isso comigo até hoje, que Deus revelou o coração de Faraó. Eu não acredito que Deus manipule, eu acredito sim, que somos influenciáveis. E como foi dito aqui, é totalmente diferente a palavra manipulação de influência, porque a manipulação é 100% para aquilo que acaba sendo ruim, e a influência, ela pode ser por algo ruim, como ela pode ser por algo bom. Por mais que eu ame o meu filho, eu não posso manipular as suas escolhas, mas eu posso influenciá-lo. Então eu fico para mim que a tradução que eu aprendi há mais de 15 anos atrás, que Deus revelou
o coração de Faraó, assim como muitas pessoas são reveladas na crise ou na abundância, e com isso o plano de Deus, que é perfeito, se concluiu. Que no nome do Senhor Jesus você pense, é por isso que é um debate, certo e errado, todo mundo defendendo sua ideia, e isso é o bonito do Evangelho, que nós não precisamos. Se alguém me perguntar, você é calvinista ou arminiano? Eu falo, eu sou só de Jesus mesmo. Eu não preciso definir um ser humano na minha vida. Eu já defini um Senhor e Salvador. Fique ligado conosco. Um abraço. Pastor Cláudio Apolinário, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Pastor Ronald, que Deus te abençoe. Amém. Pastor Marcelo, prazer em te conhecer, que Deus te abençoe. A esposa também que veio aqui, porque se caso precisasse, ela entraria aqui no meio do negócio. E meu nome, você que está chegando agora, meu nome é Paulo Henrique, eu sou apóstolo da Igreja para Sempre. Você pode ir lá no YouTube, você pode ir lá no Instagram, no Facebook, Igreja para Sempre, ou também nos seguir pelas redes sociais, PR Paulo Oficial, pelo Instagram, e Paulo Henrique Siqueira no Facebook. Vai lá, dá um like, segue a gente, manda um abraço, nos marca. E agora, aquela tradicional fotinha do tchau, né? O debate é maravilhoso, mas a fotinha do tchau, ela é a cereja do bolo do debate. Então, cada um olhando para a sua câmera, cada um aí olhando para a sua câmera, tudo certo? Tá tudo ok aí? Maravilha? E tchauzinho! Sorriso. Você ouviu Debate da Vida. De volta segunda, às 10h30 da manhã, nos 96.5.